Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa pela nossa TV A Caminho da Luz. Estamos estudando a obra de André Luiz, através das mãos iluminadas e abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Estamos já no terceiro livro. Daqui a pouco o André vai convidar você para estudar o primeiro e o segundo livro, Nosso Lar e Os Mensageiros. Estamos estudando o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 10º e hoje estaremos estudando o terceiro programa, porque esse capítulo deu 3 programas. No programa anterior, você vai se relembrar que eles estavam todos preparados, a médium já estava deitada à cama, os espíritos já estavam, através de Verônica, junto de uma equipe espiritual, fizeram um trabalho bastante intenso de energia no estômago, no fígado. Depois daquilo estar devidamente correto, eles fizeram um trabalho exatamente no sistema nervoso, que é por onde vem a ectoplasmia, por onde doa-se a energia. Nós vimos esse trabalho maravilhoso, a preparação do ar, a materialização e desmaterialização, nós vimos toda essa preparação. Só que num determinado momento entrou um senhor, que se identifica como o senhor P, e ele estava alcoolizado. Então toda a preocupação dos benfeitores espirituais que ali estavam, que poderia prejudicar e muito. Parecia sereno, tranquilo, não mostrava estar alcoolizado, mas ele estava, e os espíritos percebiam pelos poros, pela respiração, pelo hálito, já se percebia espiritualmente. Mas antes da gente começar a leitura, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Vamos começar a leitura? Diz André Luiz: você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. A claridade franca e suave de luz vermelha que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente,
tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de criança, queridas ao coração. Aqui é uma coisa muito interessante, André. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho para falar sobre isso. Nós precisamos nos preparar para uma reunião com os Espíritos. Está na hora dos trabalhadores parar com essa mesquinhez de ir para uma reunião apenas pensando tão somente em si. É uma vergonha ainda que nós não tenhamos capacidade de entender que quando vamos para um trabalho dessa natureza, devemos entender as palavras do Cristo. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Ali são trabalhadores que já têm uma consciência, ou pelo menos tinham a obrigação de ter uma consciência qual comportamento deveria ter, na qual fossem colaboradores através da prece, para que os bons espíritos trouxessem uma pauta capaz de atender a coletividade. Mas não, nós queremos ser atendidos, nós queremos ser socorridos, nós queremos que os nossos entes queridos se comuniquem, nós queremos ser tratados os nossos órgãos, e nós sabemos que façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Eu, numa reunião dessa, eu não tenho que estar preocupado comigo. Eu tenho que estar preocupado com a reunião, porque eu sei que se eu estou passando por algumas dificuldades, principalmente no campo da saúde, é um resgate. Ou seja, eu abusei do meu corpo e hoje tenho que passar. Vamos continuar? Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Carimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Carimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sobre preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica, não podemos perder tempo. Identificando-me, a inexperiência acrescentou, não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é material plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Então nós vemos o dirigente de toda a atividade pedindo o amparo do espírito de Alencar, que pediu a ajuda de Alexandre,
porque os pensamentos desajustados dos encarnados estavam atrapalhando. Então, foi pedir que coloque uma música, que coloque eles para cantar, mude o foco deles. Aqui não pediu para que eles entrassem em conversação, pediu para que eles elevassem o padrão através de uma música, através de algo que pudesse suscitar isto. Então, olha como a perturbação dos pensamentos desajustados dos encarnados estavam prejudicando a atividade. Vamos continuar a leitura? Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzidas quantidade de gesso fluídico, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se, sob meus olhos atônitos, um delicado aparelho de fonação, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas, na fenda grótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formara-se ao influxo mental e, sobre a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepressível. É interessante, André, que nós vamos ver realmente nos trabalhos de materialização formar mãos, garganta, formar rosto. Isso era muito comum nos trabalhos de materialização. Então ali precisava formar uma boca para que essa boca transmitisse uma voz, exatamente pedindo para as pessoas manter esse preparo através da música, de uma oração, para que eles fizessem qualquer coisa, mas que precisava manter o ambiente voltado para um pensamento de amor e de bondade. Precisava do equilíbrio, da serenidade, e aqui Alexandre mostra para André Luiz e para nós como é os bastidores de uma atividade de materialização, como é difícil os espíritos trabalharem pela nossa invigilância, pela nossa pouca fé, pelo nosso despreparo. Às vezes fomos para lá cheio de problemas e aquilo perturba todo o ambiente. Isso é um alerta para nós quando vamos a um trabalho no bem, que façamos com amor e com carinho. Vamos dar continuidade à leitura? Com assombro, verifiquei que por meio do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons e vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, com quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudemo-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Carimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. E quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos
de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Aqui, André, nós vamos ver uma coisa interessante, não é? Foi por isso que Chico Xavier terminou o trabalho. Valdo Vieira, na época, queria que o trabalho avançasse, abrisse as portas para que as pessoas pudessem ver. E Emmanuel, então, por bem, fez por encerrar as atividades, porque exatamente é o que estava aqui. Ninguém estava preparado ali. Todo mundo queria ver fenômeno, todo mundo queria ver materialização, todo mundo queria conversar com o espírito materializado para saber da sua saúde, para saber dos espíritos que partiram. Estava esquecendo que o trabalho poderia ter algo maior, mais profundo, que era uma mensagem de amor que pudesse auxiliar todos que ali se encontravam. É exatamente o que nós vemos no Centro Espírita hoje, a mesquinhez dos trabalhadores e dos frequentadores, que ainda não compreenderam que o Espiritismo tem muito a nos dar. Não é resolvendo os nossos problemas. O Espiritismo não resolve o problema de ninguém. O Espiritismo nos traz a luz para entendermos as causas dos problemas. É diferente, não é, André Luiz? Com certeza, nos dá luz e entendimento, para que possamos, a partir desta luz, do esclarecimento e do entendimento, ter uma vida pautada no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus. Vamos dar continuidade na leitura? O irmão Alencar entreteve pequena palestra, diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força prática da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. André, isso aqui chega a ser até assustador, não é? Porque se alguém faz algum gesto e quando o espírito está materializado e esse gesto fere ali aquela energia do perispírito que está materializado, ele faz automaticamente direto na médium. Olha que coisa interessante, não é? Vamos dizer, se ele então dá um tapa na materialização, dá um tapa naquele espírito materializado, ele afeta diretamente a médium, comprometendo, não é? Exatamente a sua organização física mais sutil. Olha que coisa interessante, André, tentarmos compreender a grandeza de um trabalho dessa natureza. Então Kardec ficou estupefato, porque ele percebeu que aí poderia trazer uma grande luz para a ciência, a filosofia, a religião, mostrando que o espírito existe, mostrando que o espírito vive após a morte. Interessante, né, André Luiz? Muito interessante. Nós vemos também Calimério na condição do dirigente desta reunião, que ele era tão importante quanto a própria médium
de doação do ectoplasma. Ali nós vemos, por mais que Alencar estivesse materializado, só houve essa materialização com a junção da parte da médium e também de Calimério. Nesta junção teve a possibilidade da materialização de Alencar. É por isso, André, que no livro dos médiuns nós vamos entender que toda comunicação mediúnica se faz de perispírito para perispírito. Ali estava o perispírito da médium, que já havia sido separado do corpo, estava ao lado do corpo, e a médium estava em estado de êxtase. Então, com o perispírito do nosso irmão espiritual, e ali então se procedia todo o preparo para que as materializações de outras entidades pudessem ocorrer. É muito bacana tudo isso, né? Vamos ler um pouquinho mais, André? Perplexo ante o fenômeno, indaguei, mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas, impressionando com as maravilhas sob meus olhos. Notei que o apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Uma materialização, André, de mãos e flores. É bonita a materialização, volto a repetir. A materialização, todos os espíritos veem, né? E o caso da dupla visão, apenas o médium de dupla visão é que vê. Essa é a diferença de materialização e de dupla visão. É verdade. Então aqui nós estamos vendo como esta atividade é bonita. E é uma pena que hoje, pela falta desse preparo todo por parte de nós, os encarnados, se tornou uma atividade que já não existe. Ou se existe, são pequenos grupos que a exercitam. Interessante, André. Eu acho que vale a pena a gente comentar. Na Revista Espírita, Allan Kardec se refere que na época, na Europa, de 6 a 7 pessoas tinha a mediunidade de efeito físico. Aqui nós vamos ver o nosso irmão Alexandre explicar que a doação de ectoplasmia de energia varia de médium para médium. Tem uns que doam pouca energia, mas tem uns que têm a capacidade de doar muita energia, como o caso dessa jovem, que doava muita energia. Ela por si só sustentava toda a reunião. Então é interessante nós notarmos que naquela época de Kardec havia necessidade de ter muita materialização. E nós vamos ler ao longo das revistas espírita casos maravilhosos de materialização. Nós tivemos até a década de 60 muita materialização, principalmente no Brasil. Mas hoje não há mais essa necessidade. O próprio Kardec traz para nós no Livro dos Médiuns que existem 2 tipos de fenômeno mediúnico. A mediunidade de efeito físico e a mediunidade inteligente. A mediunidade de efeito físico, ela nunca vai desaparecer, mas ela vai rarear, como diz Kardec, os espíritos para Kardec. E a mediunidade inteligente é que vai sobreviver, é a que nós temos hoje. A psicografia, são as mediunidades de efeito inteligente. Então essas é que vão prevalecer em nossos meios. Vamos continuar a leitura? Reinava grande alegria entre todos, com a exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhes neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo,
com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzida o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga-se que tenha ensinado tão só no Templo de Jerusalém? Não, meu amigo, convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo, nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Tudo tem a sua preparação, tudo tem o seu tempo, tudo está em perfeita consonância com o bem, com o alto, e para lá de tudo isso nós temos o Cristo, que dirige o planeta Terra. Todas as nossas ações interferem diretamente a nossa pessoa e tem repercussão no meio em que vivemos. Por isso que é muito importante que hoje, em que nós temos esclarecimento e cultura, aprendizado e oportunidade para o trabalho no bem, que nós possamos deixar o negativismo, o pessimismo, aquelas amarguras do homem preso ainda ao homem velho, para que os nossos voos possam ser maiores. Então Alexandre disse: André, não se limite a isto. Poucas pessoas participaram de uma atividade que poderia ter envolvido tantas outras, mas ainda não é momento dos seus frutos. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Façamos com amor, façamos com carinho, e isso é muito importante observarmos e falarmos. É verdade, André. Nós ficamos assim muito comovidos de ver todo esse trabalho, porque hoje nós já estamos mais preparados para fazer um trabalho mais de perto com os nossos benfeitores. É hora de nós começarmos a nos preparar. É importante a nossa preparação. Em qualquer atividade, nós vamos dar paz, não vamos com a mesquinhez de querer que os espíritos nos socorram. Vamos ajudar o outro e automaticamente as nossas energias, quando o nosso corpo é preparado pelas equipes espirituais, consequentemente, estaremos recebendo o auxílio. Não precisamos ficar com o nosso pensamento em desequilíbrio. É por isso que nós vamos entender que nos trabalhos mediúnicos, Alexandre vem explicar a André Luiz de que existe toda uma preparação espiritual em torno do médium, para que o médium possa receber nos seus órgãos, em especial, cargas de energias positivas. Automaticamente já estamos recebendo o auxílio. Nós temos que entender
que auxiliar ao próximo, que automaticamente estaremos sendo auxiliados. Vivemos no mundo de provas e expiações. Vivemos no mundo que nós somos convidados a compreender realmente qual deva ser o papel que todos nós devemos desempenhar. A reencarnação é uma luz para as nossas vidas. Vem nos fazer compreender que tudo aquilo que nós passamos na atualidade é uma necessidade. Ontem abusamos do nosso corpo, nos suicidamos, usamos droga, usamos bebida, mutilamos órgãos. E hoje nós temos que colher. É um mundo de ação e reação. É um mundo para cada colheita para cada plantio tem uma colheita. Vamos compreendendo tudo isso. E eu só poderei receber auxílio quando eu me entregar de corpo e alma no trabalho, no sentido do bem. Essa é a mensagem que Alexandre traz para André Luiz e, consecutivamente, traz para todos nós. É um capítulo que estamos encerrando após 3 programas destinados ao capítulo 10º. É mais um capítulo que vem enriquecer, como toda a obra literária mediúnica de Francisco Cândido Xavier, seja qual espírito que se comunicou por aquele medianeiro. As obras do Chico vêm acrescentar a vasta obra que já nos deixou Allan Kardec, dando pormenores que Allan Kardec, junto da pleiade do Espírito da Verdade, não teve a oportunidade de nos dizer, pela própria maturidade do homem encarnado naquela época. Então, coube a estas obras esclarecer o conteúdo e o conhecimento para nós todos. E você, André, foi muito feliz nessa sua colocação, porque realmente Chico Xavier teve muitas doenças. Teve muitos órgãos comprometidos, o olho, o coração. Chico tinha problemas estomacais. Chico teve muitas doenças. E, na verdade, a gente percebe que ele nunca deixou de trabalhar, nunca reclamou das doenças. E, logicamente, hoje nós compreendemos, André, o trabalho magnífico que a espiritualidade fazia para amparar esses órgãos para que o Chico pudesse continuar trabalhando na seara do bem. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa, estudando o livro Missionários da Luz, mas antes eu gostaria de convidar os amigos a fazerem parte da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O nosso número é 19 997 782794. Se você reside fora do Brasil, colocar mais 55. E nos procure também no Facebook. Procure por Sérgio Vilar e procure por André Luiz Querini Vilar. E na minha fanpage, André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número, todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, na minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo. E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui com esse programa pela TV A Caminho da Luz, que é o programa estudando as obras de André Luiz, pelas mãos iluminadas de Chico Xavier. Nós terminamos o capítulo 10º, que foi dividido em 3 programas. Nós agradecemos a sua audiência, o nosso beijo carinhoso e rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos envolvendo hoje e todo sempre. Uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o próximo programa.